Olá, futuro bombeiro do Rio de Janeiro. Hoje a nossa aula, o episódio da nossa série Edital Total é sobre concordâncias verbal e nominal. Então, tem concordância verbal? Primeiro ponto, identifique o verbo e depois localize o sujeito, para que você possa compreender e ver. Será que o verbo está concordando com o sujeito em número e pessoa? É uma boa estratégia para você resolver algumas alternativas das questões sobre concordância verbal. Então vamos lá para o nosso episódio de hoje. E então o tema da nossa aula de hoje é concordância nominal e verbal, um assunto muito cobrado, muitas regras, então dedique-se bastante para que você possa acertar, gabaritar questões sobre esse tema. Assinale a oração em que a concordância verbal está incorreta. Então, se tem aqui incorreta, circule, porque F1 ela costuma cobrar questão correta e incorreta. Em qual das alternativas a concordância verbal foi empregada de maneira incorreta? É isso que a gente quer. Assim como todos, nós sabemos a dor de uma saudade. Então, é concordância verbal, como falou aqui. Primeira coisa que você vai fazer é identificar o verbo. Então, tem aqui. Quem pratica a ação de saber? Nós. Então, eu sei, nós sabemos. Então, aqui, o sujeito aqui está no plural, primeira pessoa do plural. O verbo também está no plural. Então, aqui está correta. Como pede a incorreta, eu vou descartar a alternativa A. Nenhum de nós sabemos. E agora? Nenhum de nós, o verbo aqui, ó, quem pratica a ação de saber? Aí o examinador já vem aqui e coloca, né? Aqui em cima tem nós sabemos, está correto. Mas agora que apareceu nenhum, será que também está correto? É isso que precisa de ver. Aí tem dúvida como que está, acha que está correta ou não. Quando aparecer nenhum é o quê? Um pronome indefinido. Apareceu esse pronome indefinido nenhum, você já sabe, o verbo vai concordar sempre com ele. Então, nenhum de nós sabe, nenhum sabe, ninguém sabe, que seria a forma correta. Então, a alternativa B está correta, porque lá em cima pediu foi qual alternativa, qual a frase? A incorreta. Correto? Agora, como memorizar? Eu percebi que a FUNRIO ela cobra um pouquinho mais essas exceções, aquelas regras não muito utilizadas. A única maneira de você melhorar o seu rendimento é estudando bastante mesmo. Quantos dentre vós? Agora, ok, já achamos a errada, né? Ou seja, todas estão corretas, mas se aparecesse lá para você, quantos, vamos colocar aqui, ó, quantos dentre vós ou quantos de vós também, o que você faria? Será que você colocaria o verbo no singular ou no plural? Quando aparecerem os pronomes interrogativos, quantos de vós, quantos de nós, quais de vós, quais de nós, aparecerem os pronomes que sejam interrogativos, vamos colocar aqui. Quantos é o quê? Um pronome interrogativo, não é isso? Se aparecerem os pronomes interrogativos ou também os indefinidos no plural, vamos puxar aqui, ó, o verbo pode concordar tanto com eles quanto também com o pronome pessoal, o vós, o nós. Então, as duas possibilidades são aceitas. Quantos dentre vós tomareis? Ou quantos dentre vós? Quantos eu falaria o quê? Quantos tomarão? Casca grossa, mais difícil essa questão aqui, não é isso? Então, memorize. Tem pronome interrogativo, pronome indefinido, acompanhado de pronomes pessoais. Aí pode concordar com um com o outro. Mas e se for no singular? Olha a próxima. Qual de nós? Se for no singular, vai concordar com ele. Que maluquice, né? Essa concordância verbal aqui, bem puxado. Então, é no plural, pode concordar com um ou com o outro. Se for no singular, vai concordar sempre com ele, ficando no singular. Qual de nós pode? Aqui também dá para você entender quando eu falo qual, aqui é só uma pessoa, não é isso? Olha aqui. Qual? Só um pode ser acusado de traição. Consegue compreender assim também? E aqui em cima? Quantos aqui são dois ou mais, não é isso?
Se são dois, plural. E vós aqui eu não posso falar vós tomara. Não, vós é tomareis. Então aqui fica fácil para você compreender. Vá por essa percepção também. Mas aí você tem de se lembrar que se está no plural pode ser com os dois, se está no singular só com ele. Cerca de 100 pessoas foram ao espetáculo teatral. E agora? Apareceu aqui, ó, cerca de 100. Quando aparecer essa expressão, cerca de, ou que sejam as tais expressões, o que o pessoal chama também? As expressões partitivas, cerca de, grande parte de. Se aparecerem as expressões partitivas, que veremos daqui a pouco também, aí vai concordar, pode concordar com a expressão ou com o determinante que aparece no plural. Mas quando aparecer aqui, por exemplo, se eu disser mais de um aluno, e agora? Chegou ou chegaram? Mais de um aluno chegou, não é isso? Por quê? Porque vai concordar com o numeral. Então, apareceram essas expressões, menos de um, mais de um, cerca de 100 pessoas aqui, vai concordar com o numeral. Então, 100 pessoas foram. Então, aqui também está correta, mas eu preciso da incorreta. Então, apareceu o numeral, vai concordar com ele. Daqui a pouco vem uma questão com o mais de um, justamente para a gente praticar. E daqui a pouco também vem questões com expressões partitivas. Então, até aqui, tranquilo. Famílias de pequenos municípios choravam seus mortos e doentes em dezembro sem saber de que mal se tratava. Se em lugar de mal, mal aqui está em que? No singular. Escrevêssemos a palavra males, o mal, os males, está no plural. A forma verbal se tratava, ela deve ficar como está, permanecer inalterada, vai sofrer alterações. O que vai acontecer se fizermos dessa forma? É isso que vem perguntando nessa questão. Agora, observe que tem o se, não é isso? Olha aqui, sem saber de que mal se tratava. Sempre que aparecer esse se aqui, você precisa identificar. É uma partícula apassivadora ou é um índice de indeterminação do sujeito? Vamos ver aqui. Partícula se. Essa partícula se, ela pode ser tanto apassivadora do sujeito, como você pode ver aqui, e ela também pode ser o quê? Índice de indeterminação do sujeito. Mas como você vai saber que é um ou outro? Aqui já vai ficar mais fácil. O que você pode compreender? Para que ela seja partícula apassivadora do sujeito, você precisa de ter o quê? Um verbo transitivo direto ou um verbo transitivo direto e indireto. Na maioria das vezes, as bancas cobram o verbo transitivo direto para partícula passivadora e para índice de indeterminação do sujeito, ela cobra o verbo transitivo indireto. Então, memorize, isso daqui é muito importante para você resolver questões, às vezes, sobre colocação pronominal e concordância. Então, se tem um VTD ou VTDI, você já sabe, é partícula apassivadora. O que quer dizer isso? Sempre que tiver uma partícula apassivadora, o verbo, olha aqui, o verbo concordará com o sujeito. Então, aqui já ficou mais fácil para você compreender. É partícula passivadora, o verbo concorda com o sujeito. Vamos entender na prática? Tem questão sobre o se? Não importa. Vou voltar aqui para você conseguir compreender que nem sempre ela vem depois do verbo. Olha aqui o verbo. Nem sempre virá depois, correto? Aí o que você precisa compreender? Que, dependendo da palavra anterior, se é uma palavra atrativa, vai ocorrer um caso de próclise. Mas voltando aqui. Então, ele vende o quê? Verbo transitivo direto. Se é verbo transitivo direto, o se é uma partícula passivadora. E aqui nós temos o quê? O sujeito, não é isso? Sujeito. Se é partícula apassivadora, eu tenho o quê? Uma voz passiva sintética. O que é sintética? Sintética é quando está sintetizado, você resumiu, está menor. Voz passiva sintética, aí já facilita um pouco. Por que é voz passiva? Porque o sujeito ele é paciente, é aquele sujeito, vou colocar aqui também.
Sujeito paciente é aquele sujeito que sofre a ação. Ok? E aqui, casa está no singular. Se casa está no singular, olha o que fala aqui, o verbo concordará com o sujeito. Então, por isso aqui está correto, por quê? Sujeito no singular, verbo também no singular. E agora, vendem-se casas. Eles vendem o quê? Verbo transitivo direto. O se vai ser o quê? Partícula passivadora. Sujeito paciente está no plural, não é isso? Você observa, casas no plural. Aí o verbo vai concordar com o sujeito paciente. Então, vendem-se casas. E se eu quiser colocar na voz passiva analítica, casas são vendidas. Eu não falo casas é vendida. Como deu são, aí você já sabe, o verbo também precisa estar no plural. E quando a partícula se será o IS, índice de indeterminação do sujeito. Quando eu tiver um verbo intransitivo, que ele não pede complemento, ou um verbo transitivo indireto, ou o que eu chamo de VL, verbo de ligação. Quando esse se for índice de indeterminação do sujeito, ele vai ficar sempre na 3PS. O que é 3PS? Terceira pessoa do singular. E o sujeito será indeterminado. Por que o sujeito será indeterminado? Olha o que eu disse aqui. Índice de indeterminação do sujeito, então, vai fazer com que o sujeito seja o quê? Um sujeito indeterminado. Se é sujeito indeterminado, você não pode falar que isso daqui é o sujeito. Vamos para a prática, então? Necessita-se. Aí você vai falar de quê? Verbo transitivo indireto. Se eu tenho um verbo transitivo indireto, aqui eu tenho um índice de indeterminação do sujeito. Se é índice de indeterminação do sujeito, é sempre o quê? 3PS, terceira pessoa do... Vamos colocar aqui. Terceira pessoa do singular. Ok? Ah, mas eu não sei se é um verbo transitivo indireto ou um verbo transitivo direto. Verbo transitivo indireto é aquele que vem acompanhado por preposição. Então, tem preposição, é um verbo transitivo indireto. Confia-se em quem? Em todos. Tem preposição, verbo transitivo indireto, você já sabe. Se tem um verbo transitivo indireto, ele vai ficar sempre na terceira pessoa do singular. Isso daqui é um complemento. Ele necessita de quê? De empregados. Objeto indireto. Conseguiu aqui resumir também? É lógico que a palavra se, ela tem outros usos também. Não é à toa que aparece lá, né? O emprego do se, do como, do que são muito cobrados também. Mas aqui vai ajudar bastante. Vamos voltar à questão. Então, aqui tem o quê? Saber que mal se tratava. Então, primeira coisa, você já pode vir aqui e vamos sintetizar, vamos colocar assim, ó. Tratava-se, vamos colocar aqui, ó, vamos colocar, tratava-se do mal, simplificar. Você pode fazer essas simplificações também. E então, eu poderia, o que pede a questão é, se eu tirar mal e colocar, tratava-se dos males. Se eu tirar mal e colocar males, como ficará então? É isso que vem falando aqui. Aí você vai, tratava-se de quê? Verbo transitivo indireto. O se é o quê? Índice de indeterminação do sujeito. Então, não importa se o que vem depois é singular ou plural. O verbo vai permanecer sempre na terceira pessoa do singular, ok? Então, o que que fala? Se colocasse males no lugar de mal, a forma verbal se tratava, deveria ser trocado? Não, por quê? Nem vou riscar aqui não, porque esse se ele é o quê? Um índice de indeterminação do sujeito. Então, não pode. Se é índice de indeterminação do sujeito, é o 3PS, sempre terceira pessoa do singular. Teria que ser modificada para se tratar, não teria de ser alterada corretamente se trataria, não importa, ali é singular ou plural. Teria de ser mudada para se tratem, não. Ela, obrigatoriamente, ela deveria permanecer inalterada. Então, aqui está a resposta correta. Porque não importa se está no singular ou no plural, não importa. O que importa é que é um índice de indeterminação do sujeito. Nunca tinham ouvido falar da doença na região. Então, aqui você observa o que? O verbo auxiliar mais o verbo principal. Aqui, se tenho dois verbos juntos, eu tenho uma locução verbal.
A forma verbal destacada pode ser adequadamente substituída por eles nunca tinham ouvido. Aqui é o quê? Um passado, não é isso? Vamos ver. Eles nunca ouvissem falar, não, é passado. Nunca haviam ouvido, aí você pega aqui. Já está farto de ouvir. Verbo haver, no sentido de existir, vamos colocar aqui, ó. Verbo haver, no sentido de existir, ele é o quê? Impessoal, ou seja, ele não vai para o plural. Mas e nesse caso, ele está no sentido de existir? Nunca tinham ouvido, nunca haviam ouvido. Então aqui está com o significado de tinham. Se for o significado de tinham, ele vai para o plural normalmente. Agora, se for no sentido de haver, não vai. Então memorize isso daqui. Como que você vai saber? Virá aqui depois do verbo aqui um verbo no particípio. É o ado, ido, falado, ouvido. Então, se está com o significado de tinham aí, você pode usar o haviam no plural. Se não, não pode. Nunca ouviram? Não. O correto ali, se é passado perfeito, é só substituir as formas verbais. Foi ouvido e nem ouviam. Correto? Observe isso aí, fique atento. As bancas gostam muito de cobrar o verbo haver no sentido de existir. Sinale a alternativa que representa erro. Quando for erro, circule para não correr o risco de você achar que é para marcar a correta. Só tem uma que está errada. Qual é ela? Mais de uma pessoa se agrediu no último debate. Aí ainda há pouco eu disse. Se aparece perto de, menos de. Então vamos colocar aqui, ó, mais de 100 pessoas. Aí eu vou falar o quê? Mais de 100 pessoas chegaram. Quando aparecerem as expressões mais de, menos de, vai concordar com o numeral. Mais de 100 pessoas chegaram. Então, 100 chegaram. Aqui está correto. Então, mais de uma pessoa se agrediu. Como tem aqui uma pessoa só, uma é singular. O verbo também está no singular. Vamos deixar então a alternativa A. Parecem as expressões mais de, mais um numeral, o verbo concorda com o numeral. A maioria dos participantes anteviu. Então, aqui nós já temos o verbo. O verbo aqui está no singular. Será que teria de estar no singular? Então, quando aparecerem as expressões partitivas, vamos colocar aqui, ó. Expressões partitivas. A maioria, grande parte, olha aqui, partitivas. A maioria das pessoas, grande parte, grande número. Aí você vai observar o quê? Você pode ter dupla concordância. Pode concordar com a maioria, então aqui está a maioria anteviu, singular, singular. E se tivesse colocado a maioria dos participantes anteviram, aí também estaria correto, porque estaria concordando com o determinante, com aquilo que veio depois. Memorizou, então? Consegue compreender aqui? Se, quando aparecerem expressões partitivas, pode concordar com a expressão partitiva ou com aquele determinante, com o substantivo que vem depois. Os participantes anteviram. Eu preciso dar errado, então a alternativa B não pode ser. Vossa Senhoria, quando aparecer o quê? Pronome de tratamento, verbo sempre na terceira pessoa. Pronome de tratamento, verbo sempre na terceira pessoa. Nada de segunda. Então, Vossa Senhoria gostaria. Você gostaria, ela gostaria. Então, aqui também está correto. Ele foi um dos que mais se destacou neste ano. E agora? Essa expressão um dos que aqui, os gramáticos até discordam bastante acerca dela. Mas aparecer um dos que é mais fácil. Você pode usar tanto no singular quanto no plural. Então, eu falaria o quê? Destacaram. Então, aqui também está correto e eu preciso dar errado. Apareceu a expressão um dos que, pode usar singular ou plural. Qual de vós, você se lembra ainda há pouco que falei, quando aparecer o pronome interrogativo ou, vamos colocar aqui, pronome interrogativo, ou também o pronome indefinido no singular, o verbo concorda com ele. Então, qual de vós conhece? Por quê? É só um, qual não é só um? Eu falo um conhece, por isso então. Então, aqui está correto.
E se fosse, por exemplo, quais de nós? Aí poderia ser. Quais de nós conhecem, quais de nós conhecemos, mas está no singular, verbo no singular. Então, a alternativa A está correta. Quando aparece a expressão mais de um ou uma, vamos colocar assim. Apareceu a expressão mais de um, verbo no singular. E por que essa está correta aqui? Foi lá na exceção mesmo, né? Por quê? Porque aqui está indicando reciprocidade, olha aqui. Então, mais de uma pessoa, um bateu no outro e o outro bateu no um. Então, você consegue compreender aqui essa ideia de reciprocidade? Olha o pronome recíproco aqui. Seria o mesmo caso, mais de uma pessoa se abraçaram. Não eram duas? Sim. Então, isso daqui é uma exceção. Apareceu a expressão mais de um verbo no singular. Mas se indicar reciprocidade, aí você vai usar. Então, o correto aqui seria o quê? Se agrediram. Era uma pessoa ou eram duas? Eram duas pessoas. Então, indicou reciprocidade, você já sabe. Mais de uma pessoa se abraçaram. Então, a alternativa A está correta. E pode aparecer assim também, ó, mais, vou colocar em numeral mesmo, mais de um homem, vírgula, mais de uma mulher. E agora? Mulher, chegou ou chegaram? O que você responderia? Chegaram, sujeito composto, olha lá, mais de um homem é um, mais a mulher, dois, dois plural, então vai para o plural também. Conseguiu compreender aqui como dá para resolver? Mas o examinador foi bem profundo. E você já observou aqui que essa questão é de nível superior. Por que trouxe questões de nível superior se o nosso concurso é de nível médio? Justamente porque imagino que para esse concurso as questões serão mais difíceis. E você resolvendo questões de nível superior, você estará mais preparado. Outra questão de nível superior da FUNRIO. A mudança proposta no texto que contraria a norma culta da língua é: aí já inclui concordância verbal e nominal. Atos de violência e de intimidação cometidos. Eu poderia substituir por cometida? Contraria aqui. Aí você já tem que vir e colocar aqui, ó, você quer a questão incorreta. Atos de violência e de intimidação cometida. Eu poderia vir aqui e colocar cometida? Primeiro ponto que você tem de compreender, identificar o substantivo. Então, esse substantivo, olha aqui, vamos colocar, vamos simplificar aqui, ó. Aí você pega, qual que é a regra? O adjetivo, olha aqui, vamos colocar aqui. O adjetivo tem de concordar com o substantivo em gênero e pessoa. Então, em gênero e número. O adjetivo concorda com o substantivo em gênero e número, ou seja, masculino e feminino, singular e plural. Agora, neste caso aqui, eu tenho um adjetivo, não é isso? Quando ele vier pós-posto ou que ele se referir a dois sujeitos, então, atos de violência e atos de intimidação. Então, aqui eu tenho, vou colocar aqui, ó, vamos simplificar aqui, ó, vamos colocar só violência e intimidação. Vamos esquecer o hábito. Então, violência e intimidação. Quando um adjetivo for o mesmo utilizado para dois substantivos, ele pode vir concordando com o mais próximo ou então concordar com os dois anteriores. Então, será que poderia usar o cometida? Pegue o seu caderno, anote aí. Quando o adjetivo vem depois do substantivo e ele se refere aos dois, ele pode concordar com o mais próximo ou ir para o plural concordando com os dois. Então, neste caso aqui, ó, aí nós já vimos aqui, ó, atos de violência e de intimidação. Então, nós temos os atos e a intimidação cometidos. Agora, neste caso aqui, eu poderia falar intimação cometida? Sim, porque estaria concordando com o mais próximo. Eu gostaria que essa frase tivesse de uma outra forma para você compreender melhor as regras. A regra aqui, eu poderia falar atos e intimidação. Vamos passar para aqui. Ó. Atos e intimidação, que aqui vai ficar mais fácil para você compreender a regra.
Eu poderia falar cometi. E agora? O que eu poderia falar? Então, quando tem um adjetivo, vamos escrever aqui, que se refere a dois substantivos, o mesmo adjetivo que se refere a dois substantivos, ele é usado para caracterizar dois substantivos, ele pode ficar no singular ou no plural, concordando com... Ele pode, vamos simplificar, ele pode concordar com o mais próximo. Então, atos em intimidação cometida. Ou pode ir para o plural, concordando com os dois. Atos é uma palavra no masculino, intimidação no feminino. Aí é o que a gente chama de concordância machista. Ele vai para o plural. Conseguiu compreender? A regra é bem simples. Quando um adjetivo se refere a dois substantivos, ele pode concordar com o mais próximo, então intimidação cometida, ou ir para o plural, concordando com os dois. Atos em intimidação cometidos, ok? Então os dois aqui estão corretos, não contrariaria. No plano nacional e internacional, eu poderia falar nos planos? Sim, porque seria um plano nacional e um plano internacional. Então, do mesmo jeito aqui, seria o mesmo falar os níveis médio e superior da Banca Funrio estão no episódio de hoje. Então, aqui também não contrariaria. Sua liberdade de opinião aí está concordando aqui com o mais próximo, mas eu poderia falar o quê? Suas liberdades de opinião e também de expressão. Então, seriam duas liberdades. Quais seriam? A de opinião e a de expressão. A consolidação de quê? Da paz, mas poderia ter o quê? As consolidações da democracia e as consolidações da paz. Então, poderia substituir também, concordaria com o mais próximo ou com os dois. Contra pessoas que exercem, aí se é verbal, você já vem aqui e circula o verbo. Quem pratica a ação de exercer? As pessoas. Pessoas aqui está no plural. Sujeito no plural, olha o sujeito aqui. No plural, o verbo também no plural. Então, não poderia colocar, seria o mesmo que falar as pessoas estudam, as pessoas exercem. Esse que aqui é o quê? Um pronome relativo. Ele retoma o termo anterior, exercendo a mesma função do sujeito que vem antes. Então, retire-o, que fica mais fácil. Pessoas que exercem. Então, encerramos por aqui questões de nível médio e superior da Banca Funrio para este concurso. Imagino que essas questões de nível superior aqui ajudarão muito você.